Fala, meus amigos e minhas amigas. Inicialmente, neste dia 11 de julho de 2024, eu queria pedir desculpas porque eu deveria ter gravado esse vídeo nas primeiras horas da manhã, mas aconteceram alguns imprevistos que impossibilitaram a divulgação, a nossa gravação. Mas chego agora, final da tarde, comecinho da noite, para falar da operação da Polícia Federal, porque eu vou trazer aqui uma fala da jornalista Daniela Lima, porque o Ramagem gravou o Bolsonaro. Então, apenas para fazer uma retrospectiva, houve uma operação da Polícia Federal hoje, 5 pessoas foram presas preventivamente, pessoas que supostamente faziam parte do chamado Gabinete do Ódio do Palácio do Planalto. Gabinete do Ódio é uma espécie de organização criminosa que se reunia, ou que se reuniu para atacar as instituições brasileiras e atacar a nossa democracia. Desacreditar, por exemplo, as urnas eletrônicas. Faziam isso por meio das redes sociais. É mais ou menos isso. Usavam a internet para cometer crimes contra as instituições e contra o Estado Democrático de Direito. Então, 5 pessoas foram presas. No caso da ABIN Paralela, que também investiga Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem, deputado federal e pré-candidato a prefeito pelo Rio de Janeiro. Não sei se será mais candidato, porque foi descoberto neste dia 11 que o Ramagem gravou o Jair Bolsonaro numa reunião, onde eles discutiam como iriam proceder em relação a uma perseguição a auditores da Receita Federal que estavam atuando em casos do senador, que envolviam o senador Flávio Bolsonaro. Olha, é roubalheira, é safadeza, é coisa pesada o que a PF está encontrando no desgoverno que passou pelo Brasil de Jair Bolsonaro. Olha só o que a Daniela Lima trouxe na Globo News, interessante demais porque está viralizando nas redes sociais, Eu vou mostrar aqui para vocês, vou colocar a imagem e o áudio para que vocês entendam o tamanho da gravidade. Eu quero pedir desculpa se sair algum barulho externo, porque tem algumas crianças aqui ao lado, aqui no nosso prédio, crianças que estão brincando porque nós estamos na época das férias. Vamos aqui com a Daniela Lima. Deixa eu ver se o microfone está tudo ok. Olha só o tamanho da safadeza desse governo de Bolsonaro. Olha só, soltar aqui, ó. A PF pega e avança com a investigação. E aí a gente chega nesse ponto que é uma marca também do bolsonarismo raiz, que é a desconfiança mútua entre eles. Então o Bolsonaro chama uma reunião para tratar de uma eventual virada de mesa, é o termo utilizado nesta reunião. E ele grava os ministros falando sobre isso, no inquérito sobre o 8 de janeiro, você viu aqui. Então o Ramagem é chamado para uma reunião com o presidente da República, tá aqui. E ele grava essa reunião. A premissa investigativa, ou seja, de que houve arapongagem dos servidores da Receita, é corroborada por um áudio de 1h08, o Valdo mencionou isso, possivelmente gravado pelo Ramagem, no qual estão o presidente da República, o general Heleno e possivelmente a advogada de Flávio Bolsonaro, tratando sobre supostas irregularidades cometidas pelos auditores da Receita Federal. O áudio está transcrito, isso aqui a gente ainda não tem o sigilo levantado, apresentando ali, e é possível identificar Ramagem, indicando, em suma, que seria necessário abrir um procedimento administrativo contra os servidores da Receita, ou seja, persegui-los administrativamente, com o objetivo de anular a investigação contra Flávio Bolsonaro, bem como retirar alguns auditores de seus respectivos cargos. Eu vou encerrar por aqui porque eu acho que isso aqui já diz muito. Ele grava a reunião com o Bolsonaro, na qual ele indica abrir processo administrativo contra os auditores da Receita e removê-los dos cargos por terem investigado, produzido o relatório de inteligência que abre o caso da rachadinha.
Olha como a coisa é grave. Por que é que o Ramagem gravou o Bolsonaro? Alguém pode se indagar. Talvez porque ele seja um delator. Nós estamos diante de um cenário gravíssimo, porque é uma prova de que o Ramagem tem material pesado contra o Bolsonaro. Tem material pesado contra o Bolsonaro, contra o Flávio. Ele não confiava que aquilo não daria em nada. Então, de forma, a se garantir, o Ramagem grava o Bolsonaro na reunião supostamente advogado do Flávio. E vejam o modus operandi dessa quadrilha que atuava no Palácio do Planalto. Os servidores da Receita Federal seriam perseguidos administrativamente para não chamar a atenção. Por quê? Porque estavam fazendo o seu papel em relação aos supostos desvios de conduta do senhor Flávio Bolsonaro, conhecido na internet popularmente por Flávio Rachadinha. Já teve reação. Eu vejo aqui na coluna do Valdo Cruz, jornalista da Globo News. Queria até saber como é que o Valdo Cruz aguenta o Rojão, porque ele tá lá o dia todo, né? Família Marinho deveria ter um pouquinho de pena do Valdo Cruz. Quando tem plantão no domingo, o Valdo Cruz é acordado. Acorda, Valdo, tem notícia. E Valdo tá lá, o Valdo Cruz, que é esse senhor aqui, né? Tá lá de manhã, de tarde, de noite. Se alguém faltar, chama o Valdo Cruz que ele cobre. Mas brincadeiras à parte, olha só o que ele diz na coluna dele. Aliados do ex-presidente Bolsonaro estão irritados e preocupados com o áudio da reunião do ex-presidente e o seu então diretor-geral da ABIN, Ramagem. Nessa reunião, teria sido discutida uma estratégia para tentar anular as investigações da Receita Federal, como vocês ouviram aí a Daniela Lima. Segundo interlocutores, Bolsonaro está muito irritado com o fato de ter sido gravado pelo Ramagem, mesmo sabendo que a Polícia Federal está investigando a existência de uma ABIN paralela, né? Ele deveria ter destruído esse áudio nunca guardado. Por que ele guardou, indagou o aliado de Bolsonaro? A quarta fase da Operação Última Milha cita o vídeo da reunião entre os quatro, durante a qual Ramagem teria dito que era preciso tomar medidas para anular a investigação que atingiu o filho do ex-presidente, quando foi discutida uma estratégia para desmoralizar e afastar os auditores da Receita Federal. Nós já havíamos anunciado lá atrás que algumas pessoas já procuravam a Polícia Federal para formalizar um acordo de colaboração premiada. Porque, pelo que se comenta, o Carlos, vereador do Rio de Janeiro, está envolvido até a goela nessa tal ABIN paralela. E vejam, se houver delações, e eu não sei se essas pessoas que foram presas hoje, de forma preventiva, se foram elas ou alguma dessas pessoas que procuraram a Polícia Federal para delatar, a coisa vai ficar muito ruim. E o Ramagem gravar o Bozo, minha Nossa Senhora, o que vai ser do Ramagem? O que o Carluxo está pensando nesse momento? Carluxo já desconfia de todo mundo. Endeusava o Ramagem, dizia que ele era o seu amigo leal. E descobre que ele havia gravado o pai dele. Eita, bagaceira, viu? E a advogada do Flávio numa reunião onde estava se discutindo a perseguição a auditores fiscais. Não sei até que ponto, né, ela falou, porque o áudio não foi disponibilizado. Forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade.